Encontro Fraterno Alta de Souza do Rio Grande do Sul apresenta Plante um sorriso e sinta a alegria de viver. Olá, crianças! Hoje vamos falar sobre o suicídio. Vamos entender o que é o suicídio e como os espíritos superiores o entendem. Tia, o que é o suicídio? Querida Giovana, suicídio é matar a si mesmo. É o ato de autodestruição que a pessoa comete. No Livro dos Espíritos, na pergunta 944, temos a seguinte explicação: tem o homem o direito de dispor de sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Querida Yasmin, o suicídio, longe de ser a porta da salvação, é o sombrio pórtico de inimagináveis torturas. O suicídio constitui, sob o ponto de vista do Espiritismo, uma das mais sérias infrações às leis da vida. Vejamos uma narração de um trecho do livro Memórias de um Suicida sobre o assunto. Sucumbido ao suicídio, o homem rejeita e destrói o ensejo sagrado, facultado por lei para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência, pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas. Mas se em vez do heroísmo salvador, preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se de um auto-atentado que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito, e este é indestrutível e eterno, como o foco sagrado de que descendeu. Livro Memórias de um Suicida, Ivone Pereira do Amaral. Suicídio pode ser classificado em dois tipos: suicídio direto e suicídio indireto. Suicídio direto é a ação de autodestruição, rompendo voluntariamente com a própria vida. O suicídio indireto não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quando se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. É isso mesmo, meninas. O comportamento de milhões de pessoas que possuem hábitos de vida destrutivos aumenta a cada dia. Má alimentação, consumo excessivo de álcool, uso de drogas lícitas e ilícitas. O suicídio indireto é o comportamento autodestrutivo de viver, com exceção dos cometidos na embriaguez ou na loucura, que podem ser qualificados de inconscientes. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre acontecem por causa de um descontentamento. Querida criança, vamos guardar esses ensinamentos de hoje com muito carinho. Todos nós podemos servir de instrumentos de Deus para salvar vidas. A nossa atenção, carinho, conversa pode alegrar a vida de alguém que está se sentindo sozinho. Vamos ver agora o relato de uma jovem suicida, numa carta psicografada por Chico Xavier. Um grande abraço. a história de uma jovem suicida. Querida mamãe, estou pedindo o seu perdão e a sua bênção. Mais de 1 ano se passou, mas a minha saudade e o meu sofrimento ainda não passaram. Não chore mais, mãezinha. Sei
que a minha ingratidão foi grande demais. Compreendi tudo, mas era tarde. Creia que amanheci naquela terça-feira, 4 de maio, pensando em descobrir como iria encontrar um presente para o seu carinho no Dia das Mães. Pensava nas aulas e em minha professora Juscervídia, e procurava concentrar-me nos livros para estudar. Entretanto, quando vi o veneno, uma força estranha tomou o meu pensamento. Avancei para o suicídio, quase sem conhecimento, embora muitas vezes não ocultasse o desejo de morrer. Tudo sem motivo, sem base. A senhora me deu tudo: amor, segurança, tranquilidade e proteção. Não julgue que faltasse isso ou aquilo para mim. O que eu sentia era uma tristeza muito grande, que só aqui no plano espiritual eu vinha entender. O assunto é tão longo e o tempo era tão curto. Se pudesse, desejava formar com as minhas letras e com as minhas lágrimas para que a senhora me perdoasse pelo arrependimento que te trago. Não sei, mamãe, não sei ainda. A princípio, me vi numa nuvem com a garganta em fogo e uma dor que não parecia ter fim. Talvez exagerasse as coisas que eu sentia. Talvez guardava impressões da vida que eu não deveria guardar. O que é mais doloroso, mamãe, é que provoquei a morte do corpo, sem razão. Sofrimentos do mundo são problemas de todos, e por isso, quando me vi na sombra que me envolvia toda, vozes me perguntavam por que eu fizera aquilo, se eu estava consciente de que a morte não mata ninguém. Chorei muito, mamãe, mais do que choro hoje, até que me vi no regaço de uma senhora que me disse ser a avó Ana. Ela, mamãe, me ensinou a orar de novo, porque a dor não me deixava trabalhar com a memória. Amparou-me e como que me limpou os olhos para que eu enxergasse a luz do dia. Então reconheci que as trevas estavam em mim e não fora de mim. Fui internada numa escola-hospital, onde muitas crianças estão sob a vigília daquele amigo que deu nome a essa casa, Jerônimo Carlos Prado. E com a bênção dos muitos amigos que encontrei aqui, vou melhorando. Faltava eu vir até o seu coração e rogar a sua tolerância de mãe. Venho pedir para que não deseje morrer, mamãe. Viva! Viva e viva tranquila. As lutas da vida são lições. Creio saber que a senhora já sofreu muito. Sofro agora como a sua filha e tenho pena por não ter sabido esperar. Para mim, a sua paz será a minha paz. Nós duas éramos companheiras uma da outra. Sei que Teodoro, Divino, a Delícia e os outros corações queridos são todos os seus filhos, abençoados. Mas eu, mamãe, não sei por que fiquei aflita. Para que o tempo passasse e caí na rebeldia. Não soube guardar a fé, mas a bondade fará o que eu não fiz. Terá a senhora paciência, bastante paciência, para tolerar e compreender. Agradeço as suas preces e as orações das amiguinhas que não me esqueceram. Agradeça por mim a Santa Teresinha
e a todas as irmãs o amparo que me enviaram e enviam até hoje. Por enquanto, trago comigo a faculdade de ouvir todas as repreensões e queixas, perguntas e comentários em torno de mim. Particularmente, ouço a senhora constantemente a falar que perdeu o gosto de continuar a viver. Ajude-me, mamãe. Não pense assim. Me dê os seus pensamentos de paz e alegria. Preciso de você, mamãe, como a senhora não pode imaginar. Aqui é um lugar que pode ser distante, mas há um processo de intercâmbio, pelo qual ainda estamos juntas. Ampare-me, amparando a senhora mesma. Os benfeitores daqui me aliviam e me abençoam, mas estou nas dificuldades que criei. Deus, porém, nos sustentará, para que um dia eu possa ser útil ao seu carinho. Mamãe, receba o meu coração de filha faltosa e abençoa-me. Sua paciência e o seu amor são bênçãos que chegam até aqui. Ore por sua filha e compadeça-te. Amanhã eu serei melhor. Até lá, preciso de você e seu amparo, como o faminto sente necessidade do pão. Não posso escrever mais. Os amigos que me socorreram e me guiam me dizem que é preciso terminar. Mãezinha, ame-me ainda. Sou mais necessitada agora do que antes. E guarde o coração da sua filha, faltosa e reconhecida. Lúcia, Uberaba, 12 de junho de 1972. Olá, crianças! Que alegria estar com vocês! Tia, quais são as consequências para o espírito suicida no plano espiritual? Querida Yasmin, a primeira decepção que o aguarda é a realidade da vida que não extingue com a morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. O suicida é a primeira e a maior vítima do seu próprio engano. Mata-se para fugir dos seus problemas, das suas dores, das suas aflições, e logo que se recupera do outro lado da vida, lucidez suficiente para compreender o seu novo estado, descobre, profundamente angustiado, que não conseguiu fugir de si mesmo, nem de seus sofrimentos. Crianças, a média Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, nos traz relatos de espíritos que deixaram a vida material pelas portas do suicídio. Essas informações, vindas desses irmãos sofredores, servem de alerta e esclarecimento para todos nós. Nas peripécias que o suicida entra a curtir depois do desbarato que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por movimento de impulsão natural com o qual se afina, até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno, destruído antes da ocasião prevista pela lei natural. O que acontece com o perispírito de um suicida? Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, que nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa. Aspecto geral do Vale dos Suicidas. Coisa singular. Essa escória trazia pendente de si fragmentos de cordão luminoso fosforescente, o qual, despedaçado como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas
qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Com o suicida, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado, quando ainda em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo. Esses aí demorarão geralmente o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulsivo e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. Tia, os suicidas ficam abandonados no Vale dos Suicidas ou existem espíritos que os ajudam? Certamente que sim, Yasmin. Segundo o livro Memórias de um Suicida, há no mundo espiritual espíritos que socorrem suicidas. É a legião dos servos de Maria, a mãe de Jesus. A Legião dos Servos de Maria. Periodicamente, singular caravana visitava esse antro de sombras. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale, de um a um, em coluna rigorosamente disciplinada, enquanto olhando-os atentamente, distinguiríamos, à altura do peito de todos, pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Os lanceiros, ostentando escudo e lança, tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. Entravam aqui e ali pelo interior das cavernas habitadas, examinando os seus ocupantes. Curvavam-se cheios de piedade junto das sarjetas, levantando aqui e acolá algum desgraçado tombado sob o excesso de sofrimento. Retiravam os que apresentassem condições de poderem ser socorridos e colocavam-nos em macas conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes. Vejamos o que Joana de Ângeles nos fala sobre esse assunto no seu livro Leis Morais. Perante a vida, multiplica a alegria de viver, esparzindo tuas concessões de ventura onde te encontres. E não obstante te descubras em dor ou em agonia, compreende que o sofrimento é processo de libertação, realizando o mistério onde o amor ainda não firmou alicerces. Assim, sempre podes exalçar a vida. Usa a tua vida na preservação de outras muitas vidas. Mesmo que estejas assodado pelo desespero, evita o fosso da revolta ou o pau do desânimo. A tua vida inspira outras vidas. Sê abnegado. O que faças e como faças constituirá emulação para as criaturas que seguem ao teu lado. Sem que o percebas, és inspirado por alguém, motivado por outrem, a teu turno modelo para outros que te seguem os pós. Perante a vida, és co-criador junto a nosso Pai. Vive, pois, de tal forma que, encerrando o capítulo da tua existência no corpo físico, prossigas logo mais noutra expressão da vida estuante. Tia, o suicídio pode ser prevenido? Sim, Giovana! Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, desde que exista condições mínimas para a oferta de ajuda voluntária e profissional. Vamos ver alguns recursos que a doutrina espírita nos ensina de fortalecimento da alma e prevenção das ideias suicidas? Vontade. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais, que é o segredo da lei da evolução. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde
realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na sequência das tuas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. É nisso que se verifica a palavra celeste: a fé transporta montanhas. Fé. A fé robusta proporciona a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Prece. Sejas o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pediste. Quem ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe enviará os bons espíritos para assisti-lo. Trabalho. O trabalho é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz. Leitura edificante. O livro espírita é sempre amigo disponível para dialogar conosco, ensinando-nos o melhor caminho para a aquisição da paz e da felicidade que aspira a encontrar. Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. Caridade. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus depositadas em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Sem caridade não há esperança de um futuro melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem caridade não há fé, pois a fé resume-se em pura luminosidade que faz brilhar uma alma caridosa. Amor. O amor resume integralmente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento mais sublime, e os sentimentos mais sublimes são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Feliz daquele que ama, pois não conhece o tormento da alma nem o do corpo. Culto do Evangelho no lar. Acende o sol do Evangelho em casa. Reúne-te com teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Água fluidificada. A água é dos corpos mais simples e receptivos da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos olhos mortais. Diálogo. A palavra precede todos os movimentos nobres da vida, tece os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza a família e povos. Paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Pelo contrário, bendizei a Deus onipotente que, pela dor neste mundo, marcou-vos para a glória no céu. Reforma íntima. Autoconhecimento faculta o esforço por superar as dificuldades e lutar contra as imperfeições que tisnam a claridade diamantina da consciência que reflete o pensamento divino. Tem coragem de autoanalisar-te, torna-te terapeuta de ti mesmo. Calma e esperança. Seja qual for a provocação que te visitar, acalma-te e espera. Muitas vezes, quando a resposta do céu parece tardar ante o pedido que formulaste em oração, semelhante demora significa que o céu, em silêncio, permanece contando com a tua paciência. Pensamento positivo. O pensamento é criador. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Tratamento espiritual. Passe. O passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a missão e a recepção
ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesmo. A desobsessão. Desobsessão é o trabalho imprescindível à higiene, amparo ou restauração da mente humana, traçando o esclarecimento justo, seja aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados, desprovidos de educação íntima, que lhes sofram a atuação deprimente. Crianças, além dos recursos que foram citados, a Casa Espírita também nos oferece as seguintes atividades: evangelização infantil, mocidade, cursos e o trabalho de caridade que são desenvolvidos. Tia, sendo alvo da vida o aperfeiçoamento moral do ser, que condição, que meio nos convirá melhor para podermos atingi-lo? Querida Yasmin, o homem pode trabalhar pelo seu aperfeiçoamento em qualquer condição, em qualquer meio social. Entretanto, será mais bem-sucedido sob certas e determinadas condições. Uma condição modesta convirá melhor ao espírito que deseja progredir e conquistar as virtudes necessárias à sua ascensão moral. Longe do turbilhão dos prazeres enganosos, julgará melhor a vida. Assim, fortificado contra os assaltos da matéria, o homem prudente e inspirado pela luz da razão verá resplandecer os seus destinos, esclarecido sobre o alvo da vida e sobre o porquê das coisas, permanecerá firme, resignado na sua dor, saberá aproveitar-se desta vida para sua depuração e seu adiantamento. Agora vamos ver uma história que nos traz importantes ensinamentos. Vamos lá? A Dona Árvore, de Rita Fokker. Era uma vez uma árvore muito linda no meio da floresta. Ela era uma árvore muito pequena, de galhos muito frágeis, mas sonhava em ser grande e dar muitos frutos. O tempo foi passando, seu caule engrossou e suas folhas se multiplicaram. Um belo dia, ela perguntou à sua mãe quando é que os frutos viriam. "Ah, meu amor, não somos árvores frutíferas. Nós somos assim mesmo." E a Dona Árvore chorou porque não tinha nada para oferecer. Viu as pessoas apanharem frutas de suas companheiras e até folhas medicinais, enquanto ela vivia ali, parada e inútil. Até que ficou tão triste, mas tão triste, que teve vontade de morrer. Suas folhas, então, foram murchando. Os seus galhos começaram a secar. E ela foi ficando cada vez mais curvada, seca. E no silêncio de sua dor, ouviu um pássaro a piar. "Pelo amor de Deus, Dona Árvore, não faça isto. Minha esposa está chocando nossos filhotes aqui neste galho. Se ele cair, que será de nós?" Espantada, ela começou a prestar atenção em si mesma e passou a reparar quanta gente morava nela. Tinha uma família de micos-leões dourados e mais uma casinha de João de Barro e mais besouros, uma orquídea em botão presa no seu tronco sussurrou: "Espere um pouco mais para ver a surpresa que eu vou lhe fazer." Então,
ela viu as abelhas que tinham alojado num vão entre as suas raízes, onde fabricavam um mel saboroso. E viu uma família de pessoas almoçando à sua sombra. E só então ela conseguiu ouvir a voz de Deus em seu coração dizendo: nem todas as árvores têm frutos para dar, porém, algumas, como você, podem ter muito mais a oferecer. A árvore, com aquele pensamento, recuperou a vontade de viver, ficando saudável em poucos dias. Assim, ela pôde festejar quando os passarinhos nasceram e a orquídea logo se abriu. Muitas gerações de crianças já construíram casas e balanços em seus galhos firmes e fortes. Esta é uma das suas grandes alegrias. E até hoje ela está lá, dando cada vez mais sombra, sustentando cada vez mais vidas e feliz por ter encontrado a sua verdadeira razão de viver. Crianças, hoje podemos então compreender que o verdadeiro sentido da vida está na alegria de servir aos seus semelhantes. Sejamos, pois, sempre úteis e nunca teremos a vida vazia ou motivos para desistir dela. Um grande beijo e fiquem com Deus!